muito importante isso. Ô, Nildo, mas aí tem uma coisa impressionante, né? Esses aí que são, como você falou, estão agringalhados da esquerda liberal, tem um aspecto que, estranhamente, eles viram ufanistas, quase chauvinistas, que é a história da urna eleitoral, e repetem aquela propaganda do TSE, dizendo que seria o sistema mais avançado do mundo, ninguém tem nada parecido. O que é curioso, quando o fabricante, até o último processo eleitoral, era uma empresa multinacional dos Estados Unidos, a Diebold. Agora vai ser a Positivo e Operante, mas até aqui o fabricante era estrangeiro e até que ajudava aí na programação e tal, era aquela Smartmatic, que ficou super conhecida com os questionamentos do trumpismo na última eleição. Então, não temos, aparentemente, né, embora algumas pessoas sugiram que o Giuseppe Giannino, aquele que é o chefe da informática da Justiça Eleitoral e está há quase 30 anos, considerado o pai da urna eleitoral brasileira, ele não foi quem fez a programação. Algumas pessoas acham que ele, né, seria um pré-claro, uma pessoa, o maior conhecedor de criptografia e programação do mundo, e teria abdicado de uma fortuna bilionária, como o pessoal lá de Silicon Valley, para seguir no serviço público. Não, porque a parte da logística, a parte da programação e a parte do próprio hardware sempre tiveram a participação de empresas multinacionais, sobretudo empresas com sede nos Estados Unidos, né? Então, não haveria porquê, se o know-how vem de fora, que esses outros países renunciassem a essa maravilha. Falaram, não, mas peraí, como é que não é possível a auditoria? Como é que não é possível a verificação com a votação individual? Nem que um percentual aí para auditar? Pois é. Aí, Nildo, olha só, vou mostrar aqui alguns vídeos reunidos, em boa medida, com o apoio de alguém que é muito simpático com as suas teses, o Ederson Schmidt, seu conterrâneo aí de Santa Catarina. Então, ao longo da semana, ele foi, aliás, mais do que semana, ele já está há muito tempo nessa, engraçado, ele tá me entendendo agora. Ele falou isso no Twitter outro dia, ele falou, ai, Romulo Ismael, eu entendo o seu desânimo às vezes, porque, como você fala, e ele fez aí 3 fios no Twitter, que foram até repercutidos, foram retuitados pelo senador Roberto Requião, outra pessoa que ele falou também, que ele fez um histórico da saga do voto impresso. Ele parou, sentou e foi pegar desde o início dos anos 90, primeiro projeto, segundo projeto, terceiro projeto, como é que foi e tal, pegando manifestações históricas aí do pessoal à esquerda, mostrando que essa bandeira era da esquerda, e foi sequestrada pelo Bolsonaro, falando, por incrível que pareça, mais pessoas da direita retuitaram do que a esquerda. E pelo contrário, falou, a esquerda, principalmente a base do PSOL, o pessoal demonizou, ele chamou ele de simpatizante miliciano, até de assassino, falaram que ele era um assassino. E aí, veja só, então aqui as coisas que ele levantou. Primeiramente, por quê? Voltou aí, eu queria mostrar uma questão que não há vinculação histórica mais importante dessa bandeira, da impressão do voto, do que... um barulho de chuva, tá chovendo aqui, eu tô ouvindo. É um barulho de chuva, talvez você, expressão, esteja ouvindo também. Aí, veja aí, Túlio Gadelha, deputado aí de destaque na atual bancada do PDT. Ele foi e tuitou, depois eu vou entrar no pessoal, porque o pessoal, infelizmente, é o que mais se esforça para trazer confusionismo e desinformação nessa questão da impressão do voto. Mas até aqui, Túlio Gadelha, mais conhecido por ser namorado da Fátima Bernardes do que, efetivamente, pelo que quer que diga na Câmara, né? É fato, mas enfim, tá aqui, ó. Ele publicou uma foto aqui de, né, uma pessoa segurando um título eleitoral e a outra mão oferecendo 2 notas de R$50, né, uma representação imagética de compra do voto. Ele falou o seguinte, rapaz, se já existe perseguição política e esquema de compra de voto com o voto secreto, já pensou como seria se o voto fosse impresso? Com comprovante e tudo mais? Então ele fez uma contraposição ao voto secreto e a impressão, como se a impressão significasse o voto deixar de ser secreto. Então ele está dizendo de uma forma dissimulada, não sei porquê, ou ele é muito mal informado, e eu acho difícil alguém que é deputado do PDT, né, assim, uma displicência muito grande, não conhecer esse tema, mas ele aqui está ajudando a reforçar a mentira de que o eleitor levaria o recibo embora com a votação. Aí veja, no seu partido, o lumpen do lumpen, né, a poeira do carvão, como esse sujeito aqui, né, youtuber, o nome dele é Humberto Matos, né, o canal dele ele chama de Saia da Matrix, Saia da Matrix, mas na verdade é Caia na Matrix, né, Caia na Matrix. Ele foi na semana passada, aí usado como bucha de canhão, não tem muita importância queimar o capital de credibilidade, se é que há, diz o seguinte, ó, voto impresso 2 pontos, tá aqui, ó, no dia 6 de maio desse ano, 2021, voto impresso 2 pontos, a única utilidade é as milícias pedirem para ver o comprovante que a pessoa votou. Então, você vê, é uma segmentação. Então, para o populacho mais, né, atenção, populacho não tem uma identificação social, não. É um populacho intelectual acrítico. Aí você bota o exército de youtuber para falar o que
Basta ler o projeto e basta ver o protótipo da justiça eleitoral, manifestações anteriores, inclusive de quadros de destaque do partido dele. Isso aqui é mentira. Mas aí, para o pessoal que tem, né, mais zelo com a própria imagem, precisa ter, aí o Marcelo Freixo foi lá, primeiro ele vem com esse papo, voto impresso é da milícia. A pessoa fala, mas não vai levar o comprovante, deputado? Como assim? Aí ele agora já veio com, né, a questão do terror psicológico. Aí Marcelo Freixo, semana passada, também botou o seguinte, o voto impresso favorece o poder das milícias. Não importa que o eleitor não vá levar o comprovante para casa. Isso já é uma reação aos questionamentos que ele foi sofrendo dos seus próprios seguidores. E aí dizer o seguinte, o simples fato desse documento existir será usado como arma para milicianos aterrorizarem moradores, fortalecerem seus currais eleitorais e ampliarem o seu poder político. Eu queria entender qual que é a diferença prática, e queria que o deputado mostrasse, com relação ao quadro atual, em que você tem o registro eletrônico exclusivo, com esse que você teria a impressão do voto, em que ambos saem sem identificação do eleitor. Se essa pessoa vai ser aterrorizada, não, mas no papel o pessoal pode abrir, por que ela não poderia abrir hoje? Enfim, e depois eu vou trazer um questionamento empírico. Mas eu queria mostrar, então, primeiramente, vamos pegar aqui o caricato, o sujeito aqui que botou a cadeira dele, ó. Voto, na semana passada, hein? Voto impresso, o Humberto Matos, caia na Matrix. Única utilidade é as milícias pedirem para ver o comprovante que a pessoa votou. E aí também, caricato, o deputado do PDT, Túlio Gadelha, também falou a mesma coisa. Ederson Schmidt, esse aí que incansável, ele resgatou a recomendação de voto, a orientação do então líder da bancada do PSOL, em 2015, o Chico Alencar, sobre quando era analisada a derrubada do veto de Dilma Rousseff, presidente, então, a impressão do voto. E aqui é uma sessão do Congresso Nacional estrito sensu. A gente costuma usar Congresso Nacional como sinônimo de parlamento, mas estrito sensu na Constituição, quando se fala reunião em Congresso Nacional, quer dizer uma reunião unicameral. Deputados e senadores juntos, em algumas ocasiões isso é necessário, a Constituição recomenda, e uma delas é justamente a análise de vetos da presidência da República. Então é por isso que você vê que quem está presidindo a sessão é o então presidente do Senado, e também que acumula a função de presidente do Congresso Nacional estrito sensu, Renan Calheiros, e ele vai perguntar a um deputado como é que orienta a bancada, o deputado Chico Alencar. Vamos ouvir aqui e vamos ver, atenção ao que Chico Alencar vai falar sobre essa história de se leva ou não leva o recibo para o Coronel V. E interessante esse ajuste narrativo, lindo. Isso o Ederson Schmidt também fez uma pesquisa. Ele viu que até o ano passado ninguém falava de milícia, do miliciano pegar. Era a história do coronel, que a gente conhece historicamente, do curral eleitoral, o coronel. Aí nos anos 80 virou a história do coronel eletrônico, que tinha, né, o veículo, né, tem estudos importantes sobre isso na ciência política. Mas aí, no ano passado, virou a história da milícia, o miliciano, e você vê o Marcelo Freixo e o próprio aí, Lum Pezinato ajudando a difundir essa narrativa. Vamos ouvir aqui, com atenção, a fala do então líder da bancada do PSOL na Câmara, Chico Alencar, no ano de 2015, não faz muito tempo não. Como volta ao PSOL, o PSOL faz uma breve memória histórica das primeiras eleições para governador depois da ditadura, ou na fase de saída da ditadura militar, civil, a última. 1982, Brizola tinha chegado do exílio e foi como um fenômeno de conquista de adesão popular. E o candidato do sistema era meu amigo de juventude, Wellington Moreira Franco. Moreira Franco era do PDS, que era o sucedâneo da Arena. E já havia alguns institutos de pesquisa e depois de totalização de votos, com a informática ainda engatinhando a época. Pois olha, foi feita uma armação de computador e ainda bem que foi denunciado a tempo e o Brizola ganha a eleição, que tinha ganho nas urnas e poderia perder. O voto eletrônico com a impressão, que não é... Atenção agora, ele fala, voto eletrônico com a impressão, vou até voltar aqui para a gente ouvir por inteiro. Ele primeiro fez esse resgate, né, do caso de 82, e vai falar do que está no projeto. Desde que ele foi instituído, nunca se falou que a pessoa ia pegar o voto, e na nova encarnação também é assim, e no entanto você vê aí o Lum Pezinato sendo encarregado de difundir desinformação. Vamos ouvir aqui Chico Alencar no ano de 2015. Que não é levada pelo eleitor para provar nada a ninguém, a nenhum coronel de plantão, ele ia perder. Miliciano, né? O voto eletrônico com a impressão, que não é levada pelo eleitor para provar nada a ninguém,
a nenhum coronel de plantão. Presidente, senhor presidente, Ele é um elemento importante para a auditagem, quando necessária, dessa votação. Portanto, será quase unânime, nós vamos fazer esse avanço. Não é lá muito ecológico, mais um papelzinho, mas, nesse caso, se justifica. A democracia, a transparência exigem. É interessante, eu fiz uma consideração aí ecológica, sendo que o papel, em princípio, pode ser reciclado e é uma renovável, né? A biomassa. Agora, Nildo, é interessante nessa questão aí da impressão do voto, que pessoas, até, não estou dizendo nem os revolucionários, até alguns keynesianos viram os mais ortodoxos fiscalistas monetaristas. Ai, mas vai gastar dinheiro. Justamente nisso que é o fundamental para a gente poder ter certeza sobre a lisura da escolha de quem vai tomar decisões macroeconômicas. É interessante, as conversões aí. O último, né, eu ainda conversava sobre isso na sexta-feira com o Piero Leiner, eles usam no final, né, o ajuste eleitoral, essa coisa do custo, que está muito inflado na estimativa do TSE, que é contra. A gente olhou que a Índia, por exemplo, um país com um estágio de desenvolvimento semelhante ao nosso, o custo da urna sai 1/6 do que o TSE alegou ser, mas por último eles vão empurrando com a barriga para no final, se tudo der errado, dizer que não dá mais tempo de implementar, ficar para a próxima, para eles matarem no peito na sequência. Mas então, você vê o papel, infelizmente, de clara desinformação, né? E quando questionados aí fazem algum ajuste narrativo, essa história da milícia, e sobre essa, eu quero ir atrás dessa história, faço aqui um pedido para apoio de quem está nos assistindo, essa rede valorosa, para a gente ir atrás dessa história do terror psicológico alegado pelo Marcelo Freixo, que aumentaria o poder das milícias. Eu quero entender qual é a diferença fundamental para esse elemento psicológico de terror e até quantitativa, qual seria o prejuízo disso, nessa questão de área de controle de milícia. Por quê? Eu fiz essa consideração aqui, espero que alguém possa topar o desafio. Olha só, olhando essa manifestação do Marcelo Freixo. Projeto de exposição. Alguém consegue a mancha eleitoral do PSOL na votação para prefeito e vereador na Zona Oeste do Rio de Janeiro do ano passado, que a gente teve eleição municipal, área com forte atuação das milícias, e também o mapa da votação de alguém associado às mesmas, como alguém que você mencionou ainda hoje, Nildo, o tal do Dr. Jairinho? Basta fazer um estudo de caso, vamos pegar a mancha eleitoral do Dr. Jairinho, lá no feudo dele, do pai, não sei o quê, e olhar a votação para prefeito que concorreu aí, para vereador do PSOL. Por que é importante olhar e fazer essa contraposição entre um e outro, um feudo? A gente pode fazer vários estudos de caso, pegar o miliciano do outro lugar, Bagu e tal, da Baixada Fluminense e tal, mas vamos pegar, por exemplo, o Dr. Jairinho, pega ali a mancha onde ele é votado, o feudo dele, e vamos pegar a votação do PSOL ali. Por quê? Qual é a relevância disso? Por quê? Porque assim a gente vai ver qual que é o percentual de eleitores alegadamente aterrorizados hoje, que ficaram mais aterrorizados ainda, é uma questão qualitativa interessante, a do Marcelo Freixo, ficaram mais aterrorizados ainda com a perspectiva de impressão do voto, tão desidentificada pela justiça eleitoral quanto hoje seria a votação puramente eletrônica, que pau que dá em Chico tem que necessariamente dar em Francisco. Ambas também igualmente sujeitas à ilegalidade de filmagem com o celular do processo de votação, algo muito marginal. Então tem o pessoal que fala, mas o miliciano vai pedir para fotografar ali o papelzinho, que a pessoa em princípio pode fazer a foto, depois falar, não, tá errado, e aí fazer a nova votação. Ela fala, não, mas o miliciano vai pedir para ver o papelzinho e a pessoa apertar o verde confirma também para votação de papel. Mas a mesma coisa se aplica à votação hoje. Ela vai votando na eletrônica e também o verde confirma, pode filmar. E se é que leva e tal, também o verde confirma final, mesmo que ela possa corrigir. Então, não há nenhuma alteração do status quo. Então, quero entender qual é essa alteração qualitativa do maior terror alegado pelo Marcelo Freixo. Essa é a questão qualitativa, mas eu vou também para a quantitativa, uma exposição dupla, né? Então, essas são as alegações, as narrativas que sempre recorre Marcelo Freixo nos seus sucessivos exercícios de desinformação sobre o tema, usando nessa projeção e associação dele a combate a milícias. Bora! Quem ajuda? Nada como empirismo e números para expor má retórica de Freixo pelo que é fake. É fake. Por quê, Nildo? Se a gente for pegar, né, e basta, eu lembro da mancha eleitoral quando ele concorreu a última vez a prefeito no Rio de Janeiro em 2016, ele teve voto na Zona Sul do Rio de Janeiro, grosso modo. Nas áreas da Zona Oeste, milícia, a votação dele foi muito baixa contra o Marcelo Crivella, e o ano passado deve ter sido menor ainda, eu imagino, da candidata do PSOL no ano passado. Mas eu quero pegar até a proporcional para vereador de um estudo de caso, de um lugarzinho, porque vamos pegar aqui, por exemplo, a conclusão de que, sei lá, vamos chutar assim para o alto, vamos dizer que a legenda do PSOL inteira teve 10% de votos na área do Dr. Jairinho, no fio do Dr. Jairinho.
Há uma pesquisa do Datafolha desse ano, eu peguei aqui, acho que está aqui a comparação, eu coloquei no post desse do Túlio Gadelha, que eu acho importante a gente ter em mente, inclusive, à luz do que está pintado aí, de poder ser usado, poder haver o recurso do bolsonarismo, se é que ele sairá derrotado no ano que vem, de invalidar simbolicamente, deixar pessoas resignadas não reconhecendo o resultado da eleição, copiando. E isso é o discurso hegemônico na esquerda com relação a isso. Não, mas eles estão fazendo isso para ir perdendo, dizer que é ilegítimo e tal. Aí, qual que é a questão? Eu achei até interessante. Teve um questionamento aí quando eu fiz essa postagem com a manifestação do Túlio Gadelha. O coronel da reserva, Marcelo Pimentel, falou o seguinte: mas eu já vi realmente lá o pessoal como é que os currais eleitorais dos coronéis funcionam no Nordeste. Estava lá lotado em Pernambuco, em 89, e vi isso. 89, vamos lembrar, era a cédula de papel, que ninguém defende que retornemos a cédula de papel, e o confusionismo sobre isso também é deliberado. Mas, enfim, eu mostrei para ele o seguinte: olha, eu falei, tá aqui embaixo, ó. Eu achei que essa síntese aqui, né, então aí, mais uma vez, você vê uma pessoa bem informada, como o coronel Marcelo, estava achando que a impressão do voto equivaleria a voltar a cédula de papel. Eu expliquei para ele que não, e falei mais o seguinte, eu falei, ele perguntou, mas não existe isso da impressão individual? Eu falei, não, que tem a impressão agregado, lá do boletim de urna, que se houver alguma trucagem na programação, vai ter refletido no boletim de urna. Então, o boletim de urna só serve para auditar a totalização. E mesmo isso, pouquíssimas pessoas fazem, se é que fazem. Mas, enfim, o que eu falei, apesar de o parlamento ter determinado que houvesse a impressão individual do voto para fins de auditoria 4 vezes. Como isso pode ser desnecessário, né? Algumas pessoas falam, mas por que vai pensar nisso? Quando, com ou sem razão, Nildo, atenção a isso, 65% dos brasileiros desconfia em menor ou maior grau do registro puramente eletrônico da votação individual, com 29% achando que ele é totalmente defraudado. O derrotado reconhecer a derrota não é importante? Não apenas para a legitimidade, que é um valor absoluto, mas também para uma pacificação social pós-eleição, que é uma consideração bastante pragmática, né, não de valor, ainda mais depois do que ocorreu em janeiro desse ano nos Estados Unidos. E se todos os demais países que adotam a votação eletrônica também têm a contraprova em papel, sendo não só possível tecnicamente, e aí tem o vídeo da Justiça Eleitoral que eu vou mostrar aqui com um protótipo, relativamente barato e recomendado por todos os especialistas em computação. De novo, isso foi a decisão soberana tomada 4 vezes pelo Parlamento Brasileiro, pelo Constituinte, né, inclusive. Por que não fazer? Acho que da última vez já era uma tentativa de PEC, ou então agora, né, o Constituinte derivado. Por que não fazer a impressão diante dessas considerações? Pode até ser que alguém venha com uma razão muito boa para isso, mas até agora não foi apresentada nenhuma que seja ou verdadeira, ou lógica, ou sequer proporcional diante dos dados empíricos, né? Eu estou falando isso porque eu quero ver qual é a votação das pessoas supostamente aterrorizadas hoje, mas que mesmo com esse terror votam no PSOL na área do Dr. Jairinho e vão ficar mais aterrorizadas ainda, né? Então, uma questão qualitativa que vai se traduzir no quantitativo de ter ainda menos voto do que já tem hoje. Eu quero ver quanto que a gente vai perder disso, e se é mais do que a gente ter 29% das pessoas no Brasil dizendo que é totalmente defraudado, e 65% dizendo, olha, eu acho que é um pouco defraudado, não bota a mão no fogo, dando um total de 65% que desconfiam em maior ou menor grau do sistema atual. Quero fazer essa análise quantitativa e espero que alguém tope fazer esse levantamento. E aí vou colocar aqui o vídeo da Justiça Eleitoral, que reforça o que o Chico Alencar falou, mostrando que ninguém pega papel, ninguém leva nada para coronel e no adjornamento dele, miliciano nenhum, conferir. Eu caia na Matrix. Vamos ver aqui. Que vergonha, hein? O novo equipamento foi pensado para destros e canhotos. O teclado apresenta uma distribuição das teclas mais inteligente. A urna está com um visual mais moderno, leve e simpático ao eleitor. Pensou-se nesse novo design com esse... Atenção, vídeo institucional. Estou mostrando aqui um vídeo publicado no dia 8 de maio de 2017, no site, aqui é o verificadinho, Justiça Eleitoral, vídeo institucional, e está falando quem àquela altura presidiu o TSE, o senhor Gilmar Mendes, e na sequência vai falar o Luiz Roberto Barroso, o atual presidente, e você vê que nisso os dois concordavam, cara. Concordavam em dizer que era um avanço, mas estranhamente mudaram de opinião. Então, seguindo aqui o vídeo institucional do TSE, mostrando como seria a impressão do voto individual. Continuando. Ao eleitor. Pensou-se nesse novo design com esse objetivo de um melhor diálogo entre o mesário e o eleitor, né, facilitar, portanto, todo esse trabalho. Ela é esteticamente muito bonita
e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. Eu achei o design moderno, bonito, futurístico. O aspecto externo é muito agradável. A parte frontal é um pouco mais alta do que a do modelo atual, proporcionando melhor visualização do que foi digitado. Outra novidade é a posição da bateria, localizada em um módulo externo. Essas mudanças vão permitir que o transporte aos locais de votação seja mais rápido. Numa viagem na região amazônica, que teria que ser feita por 3 viagens de avião ou de helicóptero, você pode fazer em 2 ou até em uma viagem só. Isso diminui o custo da Justiça Eleitoral. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Estamos discutindo com o Congresso se é possível atrasar ou se é necessário mesmo fazer essa modificação. A urna eletrônica usada no Brasil completou 20 anos. Cada equipamento tem vida útil de 10 anos. A ideia é fazer a troca pelos novos equipamentos a cada eleição, quando a Justiça Eleitoral realiza a compra de novas urnas para fazer a substituição e também para acompanhar o crescimento do eleitorado. Pois é, vídeo institucional, e eu mostrei aqui a fala do Chico Alencar em 2015 e, no entanto, tem alguém disposto a ir para o sacrifício. Cadê o sujeito aqui? O Caia na Matrix, ó. Humberto Matos, Caia na Matrix. Voto impresso, 2 pontos. Única utilidade é as milícias pedirem para ver o comprovante que a pessoa votou. Algumas pessoas, Nilton, estão intermediários entre o Marcelo Freixo e esse sujeito aqui. Deixa eu pegar aqui. E tudo o pessoal do seu partido. Por isso que eu estou falando que, infelizmente, o PSOL, o contingente significativo do PSOL, são os mais esforçados nesse objetivo de desinformação, de demonização da bandeira da segurança e da transparência eleitoral. A outra é a youtuber, influencer, cadê aqui, ó? A Sabrina Fernandes, no último sábado, ela foi e falou o seguinte, ó. Eu até saudei, né, que ela chegou à conclusão, que a gente já chegou, tem alguns meses apenas, o ano até se bobear. Olha o que ela falou aqui no dia 8 de maio. Ó. Bolsonaro não quer o voto impresso. Ele quer que a ausência de voto impresso sirva à sua narrativa de permanência na presidência. Nunca foi sobre a segurança ou não da urna eletrônica. Eu saudei ela chegar à conclusão óbvia, mas faltou a lei além, né? Faltou a ousadia. Por que será? Né? Aí eu falei, poxa, Sabrina Fernandes, então diga, jura que o Bolsonaro está, na verdade, querendo inviabilizar, e sendo incendiário nas suas falas, para inviabilizar que haja a construção de um consenso político a respeito disso e manter ou acirrar a demonização para a qual concorrem quadros do seu partido, como o Caia na Matrix, para que isso não se viabilize? Falei, mas aí faz o quê, à luz dessa sua constatação, Sabrina Fernandes? O que explica ela não chegar à conclusão lógica? O medo de cancelamento. O medo de cancelamento, dela ser chamada como o Ederson Schmidt foi chamado, de miliciano, assassino. Pois é, o medo de cancelamento impede a Sabrina Fernandes de registrar a conclusão óbvia. Ora, se os generais e o boneco deles, Bolsonaro, contam com o mecanismo de feedback negativo, inverta, faça o mecanismo de feedback positivo. Dobre a aposta e assim quebre a banca. Mas imagina se a Sabrina Fernandes ia dizer que tem que apoiar a impressão do voto, porque ela não vai sair. E aí você fala, pô, Ramos, mas você pode dizer que ela não vai sair? Não. No limite, o Gilmar Mendes mata no peito mais uma vez, como a gente viu aí, como ele fez em 2018 no julgamento. Ele e seus colegas fizeram no julgamento de 2018 da liminar. Mas olha só, aparentemente dessa vez, Nildo, vai morrer ainda no parlamento. Ainda no parlamento vai ficar pendurada nos partidos de esquerda a derrota do voto, da impressão do voto e possibilidade de auditoria. Quem cometeu esse sincericídio foi o DJ Paul Pepper, o Paulo Pimenta, o rei do tráfico de arroz fantasma, tráfico internacional de arroz fantasma na Tríplice Fronteira. Veja o que ele falou, e mais uma vez quem capturou isso aqui foi o Ederson Schmidt, lá no Brasil 171 na semana passada. Diz ele que nem no parlamento há expectativa que seja aprovado. Eu queria saber por quê. Ele falou que os partidos de esquerda vão votar contra, quando em 2015 o PT, o PSOL e o PDT recomendaram voto a favor, como está consignado ali na fala do Chico Alencar, mas os demais também fizeram isso. Vamos ver aqui o DJ Paul Pepper já antecipando que vai ficar pendurado nos partidos de esquerda a rejeição da transparência eleitoral. Vamos ouvir. Que é uma questão de honra para eles. E a outra, gente, escreve o que eu estou dizendo. Voto impresso. Ela sabe que o voto impresso jamais vai ser aprovado no plenário. Mas por quê? Biaquices.
Ela sabe que as urnas eletrônicas são altamente seguras, tudo isso ela sabe. Mas ela precisa forçar a votação do projeto do voto impresso para que ele seja derrotado. Ela não quer que ele seja aprovado, mas ela precisa botar ele em votação. Para eles terem o discurso para 2022. Para eles terem o discurso. O voto impresso faz parte da construção da narrativa do golpe, de que a eleição não foi legítima. É fundamental para eles isso. Assim como o Trump fez com essa questão dos votos por correspondência. Então, ela anunciou hoje inclusive, que ela quer pautar para ser votado, inclusive, no... Pois é. Então, a gente vê aí que já está sendo anunciado, se houver uma derrota do Bolsonaro em 2022, que ele tenderia a reproduzir o que o Trump fez, como que a gente não vai usar isso, a experiência, para justamente desarmar, tirar esse argumento? Então, Sabrina Fernandes, por que você não fala que a gente deve esposar, ainda mais se já está contratada, segundo o Paul Pepper, uma derrota no parlamento, por que a gente não vai e apoia para ser derrotado no parlamento, que seja, e tira essa bandeira e mostra justamente o que ela falou ali, que o Bolsonaro não quer, ou quem está por trás dele, os generais, não querem ficar com a bandeira perpetuamente, né, da suspeita, mas justamente pendurar na esquerda a desconfiança. E o Dorix, como explicar que o seu partido tenha a maior parte de pessoas atuando para desinformação flagrante, como até esse sujeito aí, que fez live já com Glauber Braga, deputados e tal, e não quero crer que ele seja tão desinformado a respeito dessa questão e desconheça, por exemplo, a recomendação de voto de 2015 do Chico Alencar e o texto da lei de então e de agora, Dorix. Bem, olha, isso é uma coisa... Veja o seguinte, a esquerda liberal, e eu incluo aí no PSOL, a hegemonia de esquerda liberal, claramente estabelecida. Esse sujeito se diz marxista revolucionário, doutor. Mas aí, a família que se autodeclara marxista é ampla demais. Mas veja, ô Rômulo, eu conheço o sistema venezuelano, e é por ele que eu digo o seguinte, não tem nada melhor na América Latina que o sistema venezuelano. Ô Nildo, foi muito feliz você lembrar disso, porque a própria Sabrina Fernandes e o companheiro dela foram ser fiscais nas últimas eleições da Venezuela numa articulação do Valério Arcari. Então ela viu de perto isso. Como é que ela não defende, então, publicamente? Gente, a impressão do voto é boa, eu vi lá, funciona e tal. Não, cancelamento impede, né? Eu acho que pode ser... Eu não termino de entender a ideia do cancelamento, porque a divergência na política, para mim, é a norma. Então, eu posso divergir de todo mundo e dizer, olha, escuta, vocês estão completamente